Fala galera, e aí? Beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um Deus de detalhes. Eu tenho estudado o Velho Testamento atualmente, e tanto o Velho quanto o Novo Testamento é muito comum nós vemos, quando nós lemos, nós enxergamos tantas, Deus sendo tão específicos, Deus tendo detalhes nas Escrituras. E pra mim isso não era tão importante, assim, não alteraria grandiosamente a história. Às vezes me dava até cansaço ler aquilo, mas eu comecei a refletir sobre isso e o Espírito Santo começou a falar no meu coração muito a respeito, porque assim, tudo que tá na Bíblia tem uma razão. Nada que Deus colocou ali foi por acaso, foi só para encher mais as páginas, né? Mas eu comecei a ficar pensando, por quê? Que além de Deus ser tão... Tudo bem, Deus ser tão específico, né? Porque Ele é um Deus perfeito. Mas por que aquilo tinha que estar ali? Por que interessava? Por que Deus pensou que seria interessante para mim, quando lesse as Escrituras, enxergar aquilo ali? E eu comecei a pensar muito a respeito disso, né? E o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre isso. Citando alguns exemplos, quando nós vemos a genealogia na Bíblia, principalmente em 1 Crônica, se vocês forem ler, as primeiras páginas é tudo sobre genealogia, de quem é filho de quem é pai de quem. As primeiras páginas é só isso, sabe? E antes, quando eu lia isso me dava cansaço, me dava sono. Agora, isso me causa curiosidade. E isso é muito legal, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, não só como mais um livro, mas quando você começa a entender que isso daqui é, cara, algo que vai direcionar a minha vida nos dias atuais, isso daqui é rico em inúmeras coisas, cara, sua mente expande de uma maneira que você quer ler cada vez mais. E eu louvo a Deus que isso tenha acontecido comigo. E eu peço que isso aconteça com você. Que assim como eu, você crie esse sentimento de curiosidade, de querer conhecer mais a Deus, de querer saber quem é Deus. E você só vai saber lendo isso. Mas, voltando, falando da genealogia, falando, por exemplo, da construção da arca, quando Noé construiu a arca. Por que Deus quis que nós soubéssemos as medições da arca, os materiais, os tipos de madeira? Por que Deus quis que nós soubéssemos sobre a construção do tabernáculo no deserto? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo se apoderou de algumas pessoas para que eles tivessem inteligência, conhecimento para construir aquilo, estando no meio do deserto. Eles construíram algo gigante, sabe? A construção do templo de Salomão em adoração ao Senhor, né? E assim, quando nós lemos detalhes, sabe, que tá ali escrito na Bíblia. E o Senhor começou a falar muito ao meu coração, trazendo para minha vida. Eu já vivi muitas experiências com o Senhor, onde eu ganhei coisas de Deus que eu ao menos nem pensei, nem falei. Eu só pensei. E o Senhor me permitiu viver aquilo. E enquanto eu pensava a respeito disso, de o porquê que Deus quis que eu lesse essas coisas, sabe? Existe uma razão, sabe? De o porquê. Claro, deve existir uma razão teológica. Eu não tô falando de teologia, eu tô falando de algo que o Senhor tratou comigo, tá? Eu não sou teóloga, gente. E o Senhor me trouxe a memória dessas experiências que eu tive com Deus, onde Deus foi em detalhes da minha vida, aonde ninguém nem sabia, aonde ninguém nem imaginava. Um exemplo são as minhas sobrancelhas, que eu até testemunhei aqui pra vocês. Isso não era uma coisa que eu vivia reclamando pra todo mundo. A pessoa que me deu a sobrancelha, eu nunca reclamei pra ela, falei, nossa, como eu queria fazer. Não, só falar, minha sobrancelha é clarinha, tem que pintar. Às vezes eu nem pintava, nem nada, ia com ela bem clara mesmo, como ela era. E o Senhor me trouxe essa memória dessas coisas que Ele foi detalhista comigo, específico. E Ele disse pra mim, por isso que eu escrevo, por isso que eu permiti que essas coisas estivessem escritas nas minhas escrituras, para que as pessoas saibam que eu sou um Deus de detalhes.
Deus não escreveu à toa, sabe, todas essas coisas. Ele escreveu porque, assim, a Bíblia é um livro onde nós vamos conhecer a Deus. E quando eu leio a Bíblia e eu vejo lá em um livro, umas 10 páginas, eu acho, só falando da genealogia de pessoas que eu não vou mudar nada na minha história. Quando eu pego a Bíblia e eu leio lá que um dia uma arca foi construída e eu sei qual tipo de madeira, de material, quanto tempo levou para ser construída aquela arca. Quando eu leio sobre a construção de um templo, de um tabernáculo, e eu sei que pessoas foram empoderadas pelo Espírito Santo para que no meio do deserto fizesse algo grandioso, eu consigo entender o quanto Deus sempre foi. E se Ele não muda, como eu sei que não muda, sempre será e é um Deus de detalhes. Às vezes, a gente passa por situações nas nossas vidas que a gente quer carregar sozinho, porque você pensa assim, isso é tão pequeno que eu não vou nem falar com Deus sobre isso, né? Porque Deus deve ter coisa muito mais importante para fazer. E na verdade, o que Deus falou comigo é que Ele se preocupa com isso e com isso. Ele é um Deus que Ele pode ser pequeno, como Ele pode ser gigante, depende do que você precisa. Sabe, eu já vivi coisas grandiosas na minha vida. Eu já vivi um Deus soberano, onde me permitiu ser mãe de 2 filhos, mesmo os médicos dizendo que eu não tinha a menor possibilidade de ter filhos saudáveis e normais. Como eu já vivi um Deus que me deu umas sobrancelhas novas, que é fútil perto de tantas coisas que pessoas estão precisando, é fútil perto de eu querer ser mãe, mas era uma coisa importante pra mim, era uma coisa que pra mim era legal, pra mim fez com que a minha autoestima fosse melhor, sabe? Recentemente, as minhas vezes estavam quebrando muito, né? Já estávamos até no período dessa quarentena, e eu pensei, falei, meu unha tá quebrando tanto. Quando as coisas voltarem ao normal, eu vou procurar alguma coisa que eu possa passar nas unhas para que elas não quebrem tanto e possam crescer, né? Elas cresciam um pouquinho e já quebravam. E uma pessoa da minha igreja falou que tinha algumas coisas para me dar, e quando ela mandou essas coisas, uma das coisas que ela mandou era algo para fortalecer as minhas unhas. Então, sabe, quando eu vi aquilo, eu chorei, porque eu falei, meu Deus, o Senhor se preocupou com as minhas unhas, sabe? E é esse Deus que eu quero falar pra você hoje. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus que tá lá no céu, só dando ordem, um Deus bravo, ou um pai que você precisa ter toda, sabe, jeitos. Claro que a gente tem que ter toda a honra e glória a Deus, mas Ele é teu pai. Quando eu vejo meu pai, eu agarro. Claro, agora não pode. Mas quando eu vejo meu pai, eu beijo, eu abraço. Ele é meu paizinho, eu tenho intimidade com ele. E o Senhor quer isso. Ele quer que tenhamos esse nível de intimidade, onde Ele possa se preocupar com as coisas pequenas, não só com as coisas grandes que temos para viver. Eu espero que esse vídeo seja bênção para você e que você possa experimentar esse Deus nas pequenas, nas médias, nas grandes, em todas as situações da sua vida. Espero realmente que esse vídeo venha de encontro ao seu coração e venha falar com você assim como falou comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.